Fala superceiros, aqui é o Super Malva, bem-vindos ao nosso canal, estamos aqui para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve lá quem não está inscrito, dá aquele joinha positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal crescer, ficar fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquela curtida e vem com o Super Malva. Estamos aqui na nossa sexta aula de organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões. Já vamos aqui colocar no nosso quadro, isso, exatamente, e vamos lá para a página 12, que é da onde a gente vai dar sequência. Aqui, ó, os ciclos e alguns obstáculos. Na sequência aqui da onde a gente parou. A partir do contato direto e de relatos sobre a realidade de muitas escolas consideradas organizadas em ciclos, pode-se dizer que a polarização com o modelo seriado é muito mais retórica do que empírica. Mesmo diante das principais iniciativas de implantação de ciclos no Brasil, localizadas nas redes públicas aí de Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, seja estado e município, né? Não seria possível apresentar um paradigma de ciclos, mas alguns elementos que compõem um quadro ainda muito inicial de alternativas à seriação. Essas redes, contudo, se comparadas ao conjunto das redes públicas, que são esmagadoramente seriadas e excludentes, indicam avanços significativos, mesmo que se considere que estão longe dos objetivos preconizados por seus idealizadores. A tradição seriada não valorizou a necessidade de esforços de atendimento aos alunos, mesmo no curto período anual, para que todos tivessem sucesso, notadamente, porque a seletividade que lhe é imanente nunca exigiu. Antes, a seletividade é facilitada pela diferenciação entre alunos. Todavia, os ciclos podem estar significando um período mais longo que o tradicional, ano letivo, durante o qual não estejam sendo mobilizadas efetivamente estratégias e condições para um nítido contraste com a seriação, e principalmente para alavancar as aprendizagens. Como resultado, com uma ou outra forma, não se estaria garantindo que todos aprendam. Então, assim, pessoal, esse parágrafo aqui ele está falando sobre o seguinte, que muita gente luta contra essa educação por ciclos. Então eles defendem a seriação tão cegamente que mesmo quando implanta o ciclo, eles meio que querem sabotar, né? Eles querem que o ciclo seja trabalhado durante o ano letivo e assim, eles trabalham no mesmo formato da seriação. Então o que acontece? Não adianta você mudar o plano de aula ali, deixar de trabalhar de forma seriada para trabalhar de forma ciclo e você usar as mesmas ferramentas da seriação. Você trabalhar conteúdos e assim, ó, quem seguir, seguiu, quem não seguiu vai ficar para trás. Não, o ciclo você tem que trabalhar observando os alunos, sempre buscando ali aquele que tem dificuldade, procurando resolver, tá? Então não adianta você mudar a seriação para ciclo e continuar trabalhando no formato da seriação. Então existe aí um pouco desse boicote, né? O pessoal aí que quer defender a seriação a qualquer custo, fica aí tentando derrubar a qualquer custo, né? A educação de ciclos até de forma injusta. Destarte, os dirigentes educacionais que implementam os ciclos não podem ignorar, sob pena de prejuízos para os alunos com dificuldades escolares, principalmente quando a duração dos ciclos excede muito a um ano. Que ciclos podem estar resultando em alunos abandonados dentro da escola na qual, não raras vezes, aliado a limitações materiais, não foi instalado o verdadeiro debate, pois seus profissionais apenas cumprem ordens superiores. A situação só não é mais nociva porque a prática de reprovação na qual creem muitos professores também não agrega substancialmente muita coisa para os repetentes, o que, em si mesmo, não deve ser motivo de júbilo para os que defendem os ciclos, pois períodos mais longos, para se constituírem em alternativa efetiva, devem ser acompanhados de um trabalho diversificado, do contrário, podem ser inócuos, como destacam a partir da realidade dos Estados Unidos, América do Norte, né? E aí alguns mano do gueto aí. Também Maynardes adverte que, sem esforço conjunto dos gestores do sistema educacional, das unidades escolares, dos educadores e demais profissionais envolvidos, vinculado aos esclarecimentos feitos aos pais e alunos, mudanças tão radicais como a organização em ciclos poderão fragilizar ainda mais a estrutura e o funcionamento das escolas, causando prejuízos muito sérios aos processos de aprendizagem e constituição de sujeitos. Então tudo tem que ser feito aos poucos. Se você fizer uma mudança radical ali, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, você pode ainda fragilizar ainda mais essa situação que já é tão complicada. Em contrapartida, se os ciclos também demandam uma revisão dos programas de ensino que estabeleça outros marcos curriculares, podem ser irresponsabilidade
Obrigado. Pode ser irresponsabilidade política atribuir aos profissionais da escola isoladamente a tarefa de forjar um novo modelo curricular que transcenda as clássicas divisões disciplinares. Tal transcendência, além de não ser consensual, nem mesmo entre os acadêmicos que a investigam, apresenta-se como uma tarefa a qual os professores não foram formados, dado inclusive o caráter extremamente disciplinar dos cursos de formação de professores, agravado pelo tipo de jornada de trabalho que a imensa maioria dos professores possui nas escolas, nas cicladas, inclusive. Então aqui está falando sobre jogar essa responsabilidade em cima dos professores também, querendo que mude aí também o formato de educação, o formato de trabalho aí. Então jogando, uma vez que os professores aí eles não têm a formação adequada para esse tipo de mudança, ainda é tão novidade para os professores quanto para qualquer outra pessoa, né? E, inclusive, falando aí também essa jornada de trabalho que a imensa maioria dos professores possuem nas escolas, e não só a questão da jornada de trabalho, mas também a imensa carga burocrática que nós temos aí, preenchendo diários e relatórios e afins. Tem-se como dificuldade adicional a implantação dos ciclos, quer por concepção ou por empiria, a resistência a eles pelo fato de terem sido estabelecidos sem levar em conta o direito legítimo de divergência e o fato de que as condições de operação das escolas vigentes antes de sua implantação não foram substancialmente alteradas, particularmente as jornadas de trabalho docente também. A trama discursiva em favor dos ciclos tem se destacado que a seriação favorece a seletividade operada pela escola, tanto pela fragmentação exacerbada do currículo, quanto pelas práticas avaliativas somativas e pela base temporal limitada, quer para que os alunos tenham mais tempo para aprendizagem, ou por restringir o desenvolvimento de objetos de ensino que demandam aí mais tempo. Em outras palavras, a seriação revela-se um obstáculo à escolarização que se comprometa com a igualdade de resultados. Então, assim, pessoal, isso aqui, esse pedaço aqui está falando assim, que a questão da seriação, o que ela faz? Como você tem um tempo limitado ali para ensinar, e você tem um conteúdo para ensinar, você tem que tacar o pau mesmo aí, como eu já dei várias aulas aí, o exemplo de uma professora conteudista que eu tive aí, que se preocupava em explicar os conteúdos dela e não se preocupava se o aluno tinha dúvida ou não. Aliás, até levantava a mão assim, ela pedia para esperar um pouquinho, terminava a explicação e meio que deixava de lado ali. E a seriação também, ela tira a oportunidade de você trabalhar, por exemplo, um tema, um projeto na escola, que é uma coisa que vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque você tem um tempo limitado. Lembram do finado Programa Livre lá do Serginho Groisman na SBT? Então, mais ou menos a mesma coisa, né? O Serginho Groisman, a pessoa às vezes queria fazer uma pergunta, o artista ele não tinha muita oportunidade de responder. O Serginho Groisman, ele tinha uma meta. No meu programa vai responder 50 perguntas, vai responder 100 perguntas. E aquela meta dele ele tinha que cumprir. Então ficava um programa meio chato, porque o artista não tinha liberdade para falar sobre aquilo que ele queria. Ele tinha que responder objetivamente ali em 2 linhas, uma pergunta, e ficava aquela coisa muito acelerada assim. Eu particularmente não gostava do Programa Livre ali no SBT, porque por conta disso, o Serginho Groisman ele era um cara muito conteudista nas entrevistas dele, né? E a seriação ela faz esse tipo de coisa também. Entretanto, pode-se encontrar propostas de ciclos que, além de não incrementar as condições materiais das escolas em sua implantação, se apoiam em concepções limitadas ou restritivas dos próprios ciclos. Com efeito, observa-se em muitas redes que a implantação dos ciclos não se fez acompanhar do salto qualitativo prometido, inclusive no domínio da escrita pelos alunos, como mostrou Franco, ao destacar que as escolas em ciclos não excluem os alunos da escola, não os incluem no tocante ao letramento, sublinhando-se o caráter instrumental e político da escrita, para a apropriação de um amplo conjunto de saberes escolares e condição de acesso aos produtos culturais que delas lançam mão, o que exigem a aprendizagem não espontânea, como bem ponderou Williams, denominando a democratização da cultura comum pelo domínio da escrita. Há que se considerar ainda as alterações entre formulação e implantação dos ciclos, que indicam dificuldades em superar o modelo seriado ou as próprias condições de implantação, como apontam Souza e Barreto, pois
A concepção dos ciclos não se define tão somente pelos grandes contornos que certas políticas lhes conferem, e como as gestões mudam as escolas ficam. Certamente, o significado dos ciclos tem também muito a ver com o sentido que lhe atribuem os próprios atores educacionais, que neles têm colocado a esperança de uma escola melhor para todos, ou que os encaram com desconfiança e descrédito, ou ainda que incorporam apenas alguns traços do novo às suas velhas práticas escolares. Então aqui está falando assim, que os ciclos também eles têm sido muito julgados aí pela questão de que no seu processo de ensino-aprendizagem as crianças não estão tendo naquele tempo hábil o domínio da escrita, como teria na seriação. Só que a seriação é aquela coisa, quem tem o domínio da escrita? 1/3 da sala, às vezes 1/4 da sala, e o resto se vira, meu amigo, se vira que você não é quadrado. É mais ou menos assim. Então o ciclo, gente, ele não vai cumprir a mesma meta ali que a seriação durante o mesmo tempo, mas porém ele vai abranger um número maior de alunos com a intenção de abranger a todos, tá? E aqui tá falando que essa questão da concepção dos ciclos também, ela não é tão fácil assim de ser implantada, porque, olha aqui, ó, gestões mudam e as escolas ficam. Sempre que entra um gestor novo na escola, gente, muda completamente a linguagem cultural da escola, o andamento. Tem gestor que adora abrir a escola para a comunidade, adora fazer as coisas. Tem gestor ali, que puta merda, ele mete grade e portão em tudo que é lado e o diretor entra dentro da sala dele, não quer contato com ninguém. Então tudo isso acaba afetando todo o andamento da escola, tá? Então por isso é tão difícil aí a implantação de ciclos. Indica-se desse modo a necessidade de pesquisas que permitam o levantamento e tratamento de dados sobre a realidade dos ciclos, seguindo pistas como a de Fernandes, que podem render análises que deem conta mais acuradamente dos resultados de sua implementação. Inclusive, porque as iniciativas de políticas públicas para redes escolares, com o envolvimento de profissionais, alunos e pais, são de grande complexidade e tensas do ponto de vista das relações com a democratização da escola, pelo eventual choque de interesses. Tá bom? Então, que fala aí sobre os diversos interesses aí e o quanto a educação por ciclos acaba sendo prejudicada justamente porque acaba atendendo o interesse de muita gente aí ou não atendendo o interesse de ninguém. Cada um quer pender para um lado, cada um quer colocar o seu próprio direcionamento e quem está sofrendo com isso é a educação por ciclos, que poderia ter uma contribuição muito grande aí, mas que está sendo prejudicada por conta de não haver essa colaboração entre todos os grupos envolvidos. E vamos dar sequência aqui aos ciclos e algumas indicações. Apesar de que neste artigo tenham sido alinhavados argumentos mais gerais, sem se debruçar sobre situações concretas, pode-se sustentar em sua conclusão que a adoção dos ciclos não ensejou ainda um quadro educacional que tenha produzido indicadores que sinalizem um salto qualitativo na democratização do ensino fundamental, conforme a Lavarse, com preocupações semelhantes, Maynardes alerta que, até o momento, os ciclos mais potencializam do que efetivam. Gente, por que acontece isso? Eu falei para vocês, porque está tendo muito boicote, né? O pessoal que está lutando contra, eles vão agindo até de forma desleal aí para tentar manter o ensino por seriação. Eles nem dão uma chance para o ensino em ciclo, tá? O discurso político da escolarização em ciclos no Brasil é usualmente associado com ideias progressistas, tais como democratização, inclusão e melhoria da qualidade da educação nas escolas públicas. A despeito disso, as desigualdades e exclusões são reproduzidas em tais políticas de ciclos. Gente, isso aqui está mais do que explicado, eu já venho falando isso nas 5 aulas anteriores aí, falando sobre essa questão que o pessoal coloca assim, olha, vamos trabalhar por ciclo, vamos dar direitos iguais, porém ali não dá condições iguais, ou seja, usa a mesma ferramenta que usava para seriação. Então, não adianta você mudar para ciclo e continuar trabalhando daquela forma, privilegiando aqueles que têm mais facilidade. A luta em defesa de uma escola onde todos aprendam expressa em políticas que materializem esse compromisso. Choca-se contra a perspectiva do triunfo de poucos, tanto pelo fato de que, para aprenderem, pode dar-se conta das falácias meritocráticas, quanto, igualmente, podem descortinar o alto grau de arbitrariedade contido na seletividade cognitiva ou naquilo que Crowley denominou ideologia da excelência, que faz com que fracassos escolares não sejam contra o que a miúde profissionais, diversos profissionais aí, repetidas vezes na educação, propalam, reflexo direto do rendimento dos alunos, ou seja, joga na conta do aluno se ele não aprendeu. Cara, se o aluno não está aprendendo, está com dificuldades, é obrigação da escola, do professor, mudar a metodologia de ensino, reorganizar lugares, reorganizar planos de aula, projetos de trabalho, tá?
para garantir o aprendizado desse aluno, não simplesmente jogar nas costas dele e falar não aprendeu porque não quis ou não aprendeu porque não tem capacidade. Se para Canário a escola, como constituição social, encontra-se cercada pelo elitismo e não seria possível concebê-la como motor de transformação social, isso não impede que se lute por sua democratização. Se a democratização da escola alimenta-se da crença disseminada socialmente de ser um mecanismo de ascensão social em função do sucesso escolar, pode-se combater a ilusão no terreno das ilusões, defendendo a escola como espaço de aprendizagens, de sucesso para todos. Gente, eu tô com uma impressão, cara, que eu já li tudo isso. Eu até dei uma pausa na aula aqui e dei uma conferida lá nas videoaulas que eu fiz. Eu tô com uma impressão que eu já falei de tudo isso aqui, que eu já fiz essas leituras, mas não, né? Tô seguindo aqui o texto. Aprendizagens que dificilmente serão únicas e tampouco as últimas, pois que na história os objetivos escolares, objetivos de disputas sociais, sempre se renovarão, ainda que não completamente, pois, enquanto novos se imporão aos velhos objetivos, alguns resistirão e outros perderão sua validade. Se socialmente o efetivo triunfo de todos é algo que extrapola as tarefas da escola, o que se pode constar é que o projeto educacional consubstanciado na escola seriada não deu conta e não favoreceu sua democratização, por conta dos compromissos políticos e sociais que encerra e que não podem ser completamente explicitados ao preço de revelá-los. Dessa perspectiva, a escola está em questão. Então, pessoal, aqui está falando muito sobre essa coisa do efetivo triunfo, que parece que é algo tão utópico, que extrapola aí as tarefas da escola, que é difícil de ser realizado. Gente, o efetivo triunfo, ele pode sim ser alcançado. É uma coisa que vai levar um tempo muito grande e precisa da colaboração de todos. Enquanto você tem pessoas boicotando aí, você tem pessoas boicotando o sistema, querendo continuar com a seriação, gente, fica difícil de você implantar. Então, assim, você aparecer uma coisa nova, tá ali para melhorar, vamos dar uma chance, vamos ver se funciona. A melhor forma de você provar que algo não funciona é executando. Se executar e o negócio progredir, poxa, o negócio é bom. Se executar e não progredir, poxa, o negócio é ruim. Agora você ficar tentando boicotar aquilo pelo simples fato de que você não gosta, não aceita, não foi com a cara, e aí você boicota e continua com um sistema falido educacional ali, você continua com aquela coisa ruim, porque você acha que aquilo que é novo não gosta e não vai dar certo, não gosto e eu vou boicotar mesmo. Boicotar, gente, às vezes uma coisa boa que pode surgir, uma mudança boa, né, deixa de surtir um bom efeito porque você simplesmente foi medíocre como profissional e simplesmente quer continuar com aquilo que é velho. Né? Ou seja, assim, você não experimenta algo novo e não dá chance para ele mostrar ali que pode dar uma contribuição simplesmente pelo fato de que você quer aquilo que você já está acostumado porque é cômodo para você. De outro lado, isso exige que se tome a escola como questão, isto é, que seja pensada em sua totalidade a proposta de ciclos, em sua totalidade. A proposta de ciclos pode contribuir para tanto, pois fica patente o enorme potencial democrático que contempla, mas as evidências de sua implantação revelam que ainda falta muito a ser cumprido. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula sobre a organização do ensino fundamental em ciclos, né? Deixa eu colocar aqui na primeira página. Chegamos aí ao final e está mostrando aí, pessoal, o Ocimar Munhoz Alavarce, é Alavarce? Isso mesmo. O Ocimar Munhoz Alavarce, ele passa para a gente aí um pouquinho dos obstáculos da educação fundamental em ciclos, como que ela pode contribuir com o ensino, como que ela pode contribuir para abranger aí um número maior de jovens, de crianças que tenham a mesma oportunidade, porém, acho que um dos grandes vilões, primeiro, é a resistência das pessoas que não querem sair da sua zona de conforto. Segundo, o boicote. Eu não quero e não vou nem dar chance de mostrar se é bom. Simplesmente eu vou continuar com aquilo que eu sempre fiz e fica tentando provar que a seriação ela é meritocrática, que a seriação ela acaba sendo mais positiva, porém a seriação ela acaba contemplando poucos alunos. E aí você fala, eu não tenho culpa se o aluno não aprende. Como eu disse, basta você se colocar no lugar daquele aluno, basta você se colocar no lugar de pai daquele aluno. Se você tem um filho, ele tem dificuldade de aprendizagem, mas você vê um potencial no seu filho, você realmente
vai torcer pela seriação, você vai torcer para que o seu filho ele fique marginalizado ali dentro da escola porque ele tem dificuldade, ou você quer uma educação por ciclos que vai dar a mesma condição de aprendizagem para o seu filho como para qualquer outro. Então, se a gente pensar como a pessoa que tem a dificuldade, eu garanto para vocês, todo mundo aí vai dar uma chance para a educação em ciclos e a gente vai estar caminhando para uma educação melhor. Pessoal, espero que tenha ajudado aí. Vamos partir agora para outra temática aí, porque a hora da prova está chegando no concurso, tá? Estamos aí com o concurso aberto aqui na Prefeitura de Guarulhos 2023. Estamos aí dando uma forcinha pro pessoal aí que está se preparando. Então espero que tenha ajudado vocês. Não deixa de tirar dúvidas se tiver. O que tiver ao meu alcance estarei auxiliando também. Bons estudos a todos. Até a nossa próxima aula.